Alô, comunidade! Começamos mais um ICL Urgente, sempre ao vivo, às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Começando o segundo semestre de 2026, dia 1º de julho deste ano decisivo para o Brasil. A gente chega com as principais notícias, com muita informação e análise a quente, com a atualização dos fatos. Com a nossa Laura Couto, mais uma vez. Tudo bom, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos nossos canais no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Quero, como sempre, convidar vocês para participarem do nosso chat do ICL Urgente lá no Papo Legal. A nossa enquete de hoje é a seguinte, gente. Olha só, a pergunta é: você ainda acredita que Carla Zambelli vai ser extraditada? É um assunto que a gente vai falar daqui a pouco aqui no ICL Urgente. E as opções são: 1, sim, a conta vai chegar. 2, não, perdi as esperanças. E 3, talvez vai depender da boa vontade dos italianos. Rodrigo, também quero pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e comentar no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente, porque eu e o Rodrigo e o Bruno sempre a gente dá uma olhada depois para ver. Tem gente de vários países, inclusive, Rodrigo. De vários países. Falando em país, né, eu estava torcendo muito pelo Congo nesse jogo de agora à tarde. Inglaterra e Congo. A República Democrática do Congo fez 1-0, segurou o resultado até o segundo tempo, mas daí o Harry Kane, hein, Laura? Marcou 2 gols. Eu não vou te dizer, eu não vou contar, mas tem um colega nosso que apareceu com a camisa da Inglaterra para trabalhar, gente, depois. E eu tô aqui com a camisa a cor pelo menos é do Congo, né, Laura? Não vou dizer quem é. Nosso colega que veio com a camisa da Inglaterra para trabalhar. Não dá, né? Não, dá, tudo bem. Cada um tem direito de torcer aí para quem quiser. O Harry Kane, 2 gols, brigando também pela artilharia. Daqui a pouco a gente traz mais atualizações sobre a Copa, mas vamos começar com as notícias aqui da política e as notícias de polícia relacionadas à política, né? Principalmente da família Bolsonaro. Bom, o pistoleiro pode voltar para a Papudinha? Nós estamos falando do pistoleiro Jair Bolsonaro, do presidiário. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu hoje um novo posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre o caso da arma encontrada com uma pessoa da escolta de Jair Bolsonaro. A medida ocorre depois que a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito e indiciou o militar do Exército que transportava a pistola Glock 9mm. Quer dizer, a polícia indiciou o militar, mas o Jair parece que vai sair ileso disso. Laura, explica melhor pra gente, por favor, esse fato também. Rodrigo, a arma estava no carro do Estácio Leite da Silva Filho, que atua na segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, no inquérito sobre a apreensão da pistola no nome do Jair, a Polícia Civil indiciou o militar por porte ilegal de arma de fogo, com o agravante dele ser um sargento do Exército. A polícia afirma que o Estácio portava a arma sem autorização do Jair e também em desacordo aí com as exigências legais. Mas o engraçado, se é que dá para chamar de engraçado, é que o próprio Jair Bolsonaro ficou de fora dessa. A Polícia Civil concluiu que não há crime, já que o ex-presidente tem registro válido da arma. Antes disso, o Moraes tinha pedido para a PGR se manifestar sobre o caso, argumentando que possuir uma arma em casa enquanto preso pode configurar uma falta grave, o que mandaria o Jair Bolsonaro de volta para Papudinha. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, respondeu com um pedido para que o STF aguardasse a conclusão do inquérito da Polícia Civil. O Gonet tinha ficado em cima do muro, né, Laura? Ele tinha dito assim: peraí, deixa a Polícia Civil concluir a primeira fase da investigação e aí eu aviso o Supremo se ter essa arma apreendida é ou não um fato grave a ponto de ter que mandar o Jair Bolsonaro de volta para Papudinha. Eu acho gravíssimo, né, porque o Jair Bolsonaro admitiu que tinha uma arma dentro de casa. O posicionamento da PGR pode mudar o rumo dessa prisão, que por enquanto é uma prisão domiciliar. Você lembra, o Bolsonaro cumpre 90 dias de prisão domiciliar porque ele passou mal quando estava na Papudinha. O Alexandre de Moraes achou melhor dar essa regalia para o Jair Bolsonaro cumprir a pena em casa. Só que já venceram os 90 dias. A defesa do ex-presidente pediu, então, renovação desse prazo de prisão domiciliar. O ex-presidente, como você sabe, cumpre 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022 e naquele comecinho de 2023. Bom, de pai para filho, hein, gente? De pai para filho. Do que nós estamos falando? Do machismo, da misoginia, do ódio às mulheres, que agora o Flávio Bolsonaro tenta disfarçar. Ao que parece, o candidato da família Bolsonaro
decidiu que agora ele pode ser feminista. Pode fingir, pelo menos. Tudo por interesse, já que a campanha dele detectou que toda essa movimentação em torno da Michelle Bolsonaro e as reações que vieram depois da parte dos apoiadores mais próximos queimaram o filme do Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado feminino. Ele já não estava bem entre as mulheres. Ficou pior ainda. Hoje o pré-candidato à presidência participou de um encontro com mulheres conservadoras, é assim que eles chamam. Um encontro realizado em Brasília, daqui a pouco nós vamos explicar onde foi esse encontro, que é importante. E foi organizado pela própria campanha dele. De acordo com a equipe, a reunião foi marcada antes daquele vídeo da Michelle Bolsonaro com críticas ao Flávio, vídeo que desencadeou críticas sucessivas de várias mulheres ao Flávio Bolsonaro. Michelle, convidada, não participou. Não apareceu no evento de hoje a madrasta, apesar das tentativas que foram em vão do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, de trazer a Michelle para perto. Não apareceu a Michelle e também não compareceram a esse evento dois nomes importantes da direita ou da extrema-direita: Damares Alves e Tereza Cristina. Nenhuma das três, Michelle, Damares e Tereza Cristina, nenhuma delas topou participar desse encontro, nessa tentativa de limpar a barra do Flávio Bolsonaro. A Laura Couto traz mais informações. Laura. Ô Rodrigo, olha só isso. Na abertura do evento, o Flávio Bolsonaro elogiou a atuação da Michelle à frente do PL Mulher e afirmou que o trabalho da ex-primeira-dama foi decisivo para aproximar mulheres da política e incentivar candidaturas femininas. O Flávio também disse o seguinte, abre aspas, eu respeito demais a Michelle e tenho convicção de que vamos superar mais esse momento difícil. Ela vai caminhar junto com a gente porque sabe que o Brasil não suporta mais 4 anos de PT. O que ela fez, eu acho que é algo que ela ou está sendo induzida ou não dá para entender muito bem. Rodrigo, a equipe do pré-candidato à presidência pelo PL também divulgou uma nota repudiando as falas do Paulo Figueiredo sobre voto feminino e esclareceu que o aliado não faz parte da pré-campanha. O Flávio também falou sobre o assunto no evento de hoje em Brasília e a gente separou um trecho. Vamos assistir. Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou, completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio, uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com o meu irmão. Ele trabalha, ajuda, tanto é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá, e em função disso as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala. Não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas é um dos principais apoiadores do Flávio Bolsonaro. O Paulo Figueiredo disse que mulher não sabe votar. Deu a entender que nem deveria votar. O Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo. E agora o Flávio vem tentar livrar a cara e dizer, veja bem, o que ele fala não é o que eu acho, né? Eu não concordo com a fala dele, mas ele continua sendo importante para nós. Então, peraí, Flávio Bolsonaro. Você anda ao lado de gente que acha essas coisas, que acha que mulher não sabe votar e quer o voto das mulheres? Nem as conservadoras, Michelle, Tereza Cristina e Damares, apareceram para o seu evento de hoje. Esse é o resultado. Olha os dois abraçados aí. De um lado, um machista misógino. Do outro lado também. De um lado, um machista misógino que assume que detesta as mulheres. Do outro lado, um que finge que não detesta. Quem é pior? Você que está acompanhando pode responder. Mas quem acompanhou também esse evento em Brasília, no dia de hoje, foi a repórter Heloísa Vilela. A Elo Vilela esteve lá, agora está no Congresso Nacional. Elo, conta pra gente, porque além do evento em si, das ausências que a gente já destacou, o importante é onde aconteceu esse encontro, né? Depois você pode trazer também o bastidor das suas impressões sobre esse encontro pra gente. Por favor, obrigado pela presença. Bom, Rodrigo, esse encontro aconteceu numa mansão, a gente deve dizer assim, uma casa caríssima no Lago Sul, que por acaso foi motivo de matéria especial exclusiva aqui do ICL essa semana. É a casa do advogado Santini, aparentemente recém-comprada ou comprada
não há muito tempo e que agora virou o novo QG da pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Quando eu cheguei lá, bati o olho no paredão, né, no muro de entrada da casa, eu falei, ué, já vi essa casa em algum lugar. Claro que vi. Vi nas imagens que o nosso cinegrafista Marlos fez para ilustrar a matéria da Alice Maciel e da Juliana Dalpiva, mostrando justamente o contrato, a compra dessa mansão por esse advogado que trabalha na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, que trabalhou em várias posições diferentes no governo Bolsonaro e que construiu um patrimônio inacreditável em pouquíssimo tempo. E agora a pergunta que fica é, porque ele disse a Juliana Dalpiva que não sabia o que ia fazer com essa casa, que parecia um bom investimento, ele comprou, não sabia se ia morar, se ia botar o escritório de advocacia. Pois bem, a reunião de Flávio Bolsonaro com as mulheres conservadoras foi nessa casa e ao sair do encontro, o líder do PL aqui na Câmara, Sóstenes Cavalcante, me disse, sim, esse é o novo QG da pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Então, um QG, quer dizer, o Santini fez até financiamento no BRB, tem esse detalhe. A Elô já resumiu bem a história, passaram as imagens aí da casa, matéria da Alice e da Juliana Dalpiva. Ele comprou com financiamento no mesmo BRB, né, que foi colocado para salvar o Vorcaro, no mesmo BRB, Banco de Brasília, estatal, em que o Flávio também financiou a mansão dele, Flávio, em Brasília. Então, é uma ação ali entre amigos. O Santini, advogado, compra financiada, supostamente, essa casa e depois empresta para o PL, é isso? A gente tem que entender melhor, depois vão apurar, certamente as nossas repórteres vão apurar esse fato. Mas, Elô, qual é a impressão que você traz para a gente? Esvaziado o encontro, né? Porque 3 lideranças importantes das mulheres de direita, da extrema-direita, não compareceram, né? 3 importantes nomes de peso, né, da política entre as mulheres conservadoras. Agora, eu acho que tem 2 níveis aí de problemas. O primeiro é a bomba que a Michelle soltou foi ruim para o Flávio, claro, isso a gente já sabe. Mas para muita gente ela foi ruim também para a Michelle Bolsonaro. Entre muitas apoiadoras da Michelle que viram isso, eu conversei com uma delas que estava na reunião e me confidenciou isso hoje. Muitas delas que têm fotos com a Michelle nas suas mídias sociais e tal, começaram a perder seguidores em volumes muito expressivos, porque muita gente entre essas mulheres acredita que a Michelle estava agindo só em causa própria, sem pensar no que seria o objetivo maior nesse ano eleitoral, que seria, claro, derrotar o presidente Lula. Então, muita gente tirando o seu apoio a mulheres que têm fotos, uma delas até ouviu o conselho, olha, você tem foto com ela nas suas mídias sociais, eu se fosse você tirava, porque o número de mulheres perdendo seguidores que têm fotos da Michelle aumentou muito, porque enxergam uma atitude muito voltada para o próprio umbigo e não para a causa maior do partido ou das mulheres conservadoras. Muito bem, então obrigado, agradeço a Heloísa Vilela que trouxe esses 2 aspectos aí desse encontro em Brasília, a casa, a mansão do Santini e esse bastidor das mulheres que estão tirando a Michelle das suas redes, porque deu ruim para o Flávio e deu ruim em parte também para a Michelle. Obrigado, Elô. Muito bem. Ainda no conflito Michelle contra Flávio Bolsonaro, a saída da ex-primeira-dama, você sabe, ela saiu, né, da presidência do PL Mulher, que foi anunciada na noite de ontem, não foi uma escolha pessoal de Michelle Bolsonaro, mas sim uma determinação do marido. Como assim, gente? O Jair Bolsonaro é que manda, olha, Michelle, sai, entra, sai do PL Mulher. A informação é da repórter do ICL, Manuela Borges, que ouviu um interlocutor próximo ao próprio Bolsonaro. Essa versão contradiz o discurso oficial naquela nota de ontem em que a Michelle dizia eu vou sair, eu prefiro me afastar para cuidar do meu marido, etc. Mas o bastidor que está nesta manchete, nesta matéria apurada pela Manu Borges, nossa repórter também em Brasília, é de que o Jair Bolsonaro deu ordem expressa para que a Michelle se afastasse. Michelle ocupava o comando desse braço feminino do PL desde 2023. Laura Couto tem mais detalhes sobre
esse fato também, por favor, Laura. Rodrigo, segundo essa fonte que a Manu Borges ouviu, o Jair Bolsonaro ele estaria irritado com os holofotes voltados para Michele nos últimos meses, justamente quando o foco deveria ser o filho mais velho dele, que é o escolhido para a sucessão do Bolsonaro na disputa à presidência, que é o Flávio, né? O Jair Bolsonaro, inclusive, já chamou a Michele de incontrolável para alguns aliados. E esse incômodo com a esposa não é de hoje. Aliás, é anterior ao vídeo publicado pela Michele atacando o Flávio. O Bolsonaro também já havia afirmado para dirigentes do Partido Liberal que a Michele jamais poderia ser a sucessora dele para disputar contra o Lula e que a esposa nunca entendeu de política. Do outro lado, aliados da Michele afirmam que a saída da ex-primeira-dama da presidência do PL Mulher vai ser temporária apenas para acalmar ali os ânimos até o fim da eleição. Além disso, a Michele teria afirmado para o Valdemar Costa Neto, com todas as letras, que não há a menor chance de ela apoiar o Flávio Bolsonaro à presidência aí de forma pública. Então, repara, Laura, o Jair Bolsonaro teria dito que a Michele é incontrolável, porque é aquela coisa, a mulher é incontrolável, ficou nervosa, precisa ser controlada, se o marido não controla, não sei não, né? Então, é o estilo do pai e do filho. O Jair disse que ela é incontrolável e que, por isso, teria que sair da presidência do PL. Mulher, né? E o Flávio Bolsonaro, nesse evento de hoje, disse que lamentava tudo que tinha acontecido, mas que a Michele devia estar sendo influenciada. Ela é incontrolável ou ela é uma influenciada, uma pessoa que não sabe de nada e que daí é influenciada pelos outros? Tanto o pai quanto o filho, nos dois casos, é desqualificação. Uma mulher sozinha ou é desgovernada, não sabe agir, ou então está sendo influenciada por outros e usada porque não entende nada de política, como já disse o Jair Bolsonaro em relação a Michele em entrevistas antigas. Por isso que é misoginia de pai para filho, esse rótulo Flávio contra as mulheres está colado na testa dele, como está colado o rótulo de que ele ajudou a fazer tarifaço no Brasil e de que ele é um parceirão, um irmão do Daniel Vorcaro. Tá feia a coisa para o tal do Flávio Bolsonaro. Valdemar Costa Neto confirmou a versão oficial da Michele. Em nota à imprensa, ele disse que é preciso respeitar a decisão da Michele de deixar o comando do PL Mulher. Disse que a ex-primeira-dama passa por um momento difícil, sente de perto as injustiças e angústias que o Bolsonaro está passando. E Valdemar segue agora para a próxima etapa da difícil empreitada de bombeiro da guerra familiar. Ele deve se encontrar com o Flávio Bolsonaro, provavelmente ainda hoje, em Brasília. Para finalizar o rolo da família, olha só essa, gente. O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, bolsonarista daqueles, disse à CNN hoje que está preocupado com a saúde de Jair Bolsonaro. Disse o seguinte, abre aspas, para o vice-prefeito de São Paulo, bolsonarista Mello Araújo. Ele não tem condição emocional de lidar com essa situação envolvendo esposa e filho. Essa situação vai agravar a depressão do ex-presidente. Eu temo pela vida dele. Duas coisas. Tenta transformar o Jair numa vítima de toda essa situação, mas expõe algo que eu acho que a gente tem que começar a perguntar e levar mais a sério. Jair Bolsonaro parece não estar no controle das faculdades mentais. Está fora do equilíbrio psíquico. E só isso explica uma guerra em que filho e a esposa, a madrasta do Flávio, veem que tem um espaço vazio, já que o líder não está controlando a situação, está com depressão, segundo o vice-prefeito, está numa situação que o vice-prefeito, que conhece bem, diz que até teme pela vida do Bolsonaro, e por isso abre-se um vazio de poder, e é nesse vazio de poder que prospera essa disputa entre Flávio e Michele, e entre os aliados de Flávio, como o neto do ditador, e a Michele. E aí essa confusão tremenda, que explica em parte a queda do Flávio nas pesquisas. Vamos falar de outro personagem. Diga-me com quem andas, né? Eu te direi quem é. A Polícia Federal cumpriu hoje a operação que tem como alvo pessoas ligadas a Sóstenes Cavalcante. Aquele. O parlamentar dessa vez não é alvo da medida, mas tem um monte de gente próxima a ele que foi alvo, sim,
Laura Couto traz os detalhes para a gente desta manchete. Laura. Rodrigo, essa é a terceira fase da operação Rent a Car, que é alugue um carro, numa tradução livre aí para o português. Essa operação investiga suspeitas de desvio de recursos públicos de cotas parlamentares. Em dezembro, a PF apreendeu mais de R$460 mil em espécie em um endereço ligado ao Sóstenes Cavalcante. Na época, o líder do PL afirmou que o dinheiro vivo teria origem na venda de um imóvel e que ele sofre perseguição por ser de direita. Já a fase de hoje tem como principais alvos as pessoas que fizeram o saque desse dinheiro em espécie e também um advogado de Minas Gerais que apresentou uma versão aí sobre a aquisição desse imóvel. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Goiás e também em Minas Gerais. E procurado, Sóstenes Cavalcante ainda não se manifestou, mas o espaço está aberto. Rodrigo. É isso. Então a gente está trocando de personagens na extrema-direita. Vamos fazer mais uma troca agora. Vamos para Carla Zambelli, a novela italiana de Carla Zambelli não tem fim. A gente acompanha aqui com pipoca na mão, em alguns casos, né? Vamos lá. A Corte de Apelação de Roma determinou que o processo de extradição da ex-deputada seja reiniciado. Como assim, você vai perguntar? Mas não tinham cancelado a extradição? Em um dos casos, sim. Naquele caso envolvendo invasão do Conselho Nacional de Justiça, do sistema, a Corte entendeu que o Alexandre de Moraes foi vítima e julgou ao mesmo tempo, então não deu a extradição. Mas agora a Justiça da Itália anulou a decisão que havia autorizado a extradição da Zambelli para o Brasil num outro processo relacionado à condenação pelo caso da arma. O pedido brasileiro será analisado novamente. Então é o segundo caso, aquele caso em que ela sai armada no meio da rua e ameaça um cidadão brasileiro. É nesse caso ainda que a Justiça italiana vai retomar a discussão. Extradita para o Brasil ou não? Laura, atualiza para a gente essa segunda tentativa de extraditar Carla Zambelli, né? Rodrigo, para deixar claro aqui que é um pouco confuso mesmo. A decisão de hoje não discute a culpa ou a inocência da Carla Zambelli e também não vai reavaliar a condenação imposta pela Justiça brasileira. O que a Corte analisou foi apenas o procedimento de extradição da ex-deputada, Rodrigo. E aí, na decisão de hoje, os magistrados italianos, eles levaram em consideração o pedido da defesa da Zambelli, que queria que o procedimento fosse reavaliado, como eu expliquei. E com isso, os novos prazos de audiência vão ser abertos tanto para o governo brasileiro como para a Zambelli, que aguarda o cumprimento agora da pena em liberdade desde maio. Vale lembrar que mês passado a Corte Suprema da Cassação da Itália rejeitou a extradição da Zambelli em outro caso, da invasão hacker aí nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que condenou a Zambelli a 10 anos de prisão aqui no Brasil. Então, esse da invasão do CNJ, ela não vai ser extraditada, mas pode ser extraditada ainda. Nesse caso envolvendo o dia em que ela sai armada e ameaça um cidadão brasileiro. Por causa disso, ela foi condenada e agora a Justiça italiana tem um pedido para que venha cumprir pena no Brasil por conta deste crime. Bom, a boca do jacaré se abriu, né? Como a gente costuma dizer. O Lula está abrindo vantagem contra Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Pesquisa Atlas, divulgada hoje, levantamento entrevistou 4.999 eleitores pela internet entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de 1 ponto apenas. Vamos começar com o primeiro turno, com uma vantagem ampla para Lula. Observe, a linha vermelha que está aqui no telão é o presidente Lula. E Lula chega a 46% dos votos no primeiro turno contra 36% de Flávio. Olha como abriu aqui, ó, 10 pontos de vantagem Lula no primeiro turno. O que chama a atenção, quem é que está em terceiro aqui? Renan Santos, do Partido Missão, do antigo MBL, na frente de Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Portanto, nesta pesquisa o Renan aparece em terceiro lugar, mas o mais importante é o Lula abrindo vantagem aqui entre os principais candidatos. E no segundo turno, se houver segundo turno, como é o mais provável, Lula também abre vantagem. Olha como eles vinham, as duas linhas estavam empatadas, juntinhas, e de repente se abrem aqui, ó. Lula 48,8, ou seja, Lula 49, Flávio 42. 7 pontos de vantagem num segundo turno para o presidente Lula, que teria vantagem também contra outros candidatos. A gente tem aqui as simulações, se os candidatos no segundo turno fossem outros. A gente pode colocar a próxima tela, por favor? O Lula também teria vantagem. Repare só, ele tem vantagem de quase 7 pontos em relação ao Flávio, vantagem de 9 pontos contra o Caiado, de quase 10 pontos contra o Romeu Zema. E se o adversário for o Renan Santos, do Missão, aí o Lula abre 20 pontos de vantagem num eventual segundo turno. A pesquisa também mediu cenários de segundo turno sem o Lula.
E isso é importante. Se o Lula, porventura, não puder ou não quiser ser candidato, Haddad e Alckmin ganham a eleição de Flávio Bolsonaro hoje. O Alckmin teria 47 e o Flávio 41. 6 pontos de vantagem para o Geraldo Alckmin. Então tem um bloco. Quem representar o bloco do Lula ganha. Fernando Haddad, 46, Flávio 42. Tanto Haddad como Alckmin ganhariam a eleição se tivessem que concorrer contra Flávio Bolsonaro. Também há uma pergunta aqui que mede rejeição. Você tem mais medo do Flávio Bolsonaro virar presidente ou do Lula ser reeleito? Muito mais gente tem medo do Flávio ser presidente. 49%. E reeleição do Lula, 42%. Então, as pessoas, na maior parte, têm medo que Flávio Bolsonaro, com tantos escândalos, chegue à presidência da República. É o que traz essa pesquisa, números positivos para Lula, e olha o nome do Renan Santos aparecendo ali em terceiro. Muito pelo fato dessa pesquisa ser feita pela internet. E aí, a turma do Renan é muito ativa, desse Renan do MBL, muito ativa na internet. É um candidato de extrema-direita também, em terceiro lugar, para a gente prestar atenção nele. É importante. Aconteceu o que a gente previa ontem, né? O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que está aí com 3% nas pesquisas, anunciou quem vai ser o vice-presidente na chapa dele. Não deu outra, né, Laura? Gilberto Kassab é o nome. Traz pra gente, por favor. Rodrigo, o anúncio da chapa Caiado Kassab, que é quase um trava-língua aí, né? Acontece 20 dias antes do início das convenções partidárias, que é aquela etapa obrigatória para oficializar a escolha dos candidatos para as eleições que vão acontecer agora em outubro. A decisão do Kassab tem como pano de fundo a dificuldade que a candidatura do Caiado teve para conseguir uma coligação com outra legenda, porque o ex-governador de Goiás, ele era do União Brasil e ele chegou, inclusive, a anunciar a pré-candidatura dele pela União Brasil antes de migrar para o PSD, o que aconteceu aí há 6 meses. O jeito, então, foi fazer uma chapa puro sangue e mergulhar o PSD de vez na campanha, fortalecendo a ideia da tal terceira via, que na verdade é aquela história de nem de esquerda, nem de direita, como a gente bem sabe, né, Rodrigo? Agora mesmo, entrando na chapa, o Kassab vai seguir como presidente nacional do partido e vai também liderar aí a construção das alianças do Caiado nos outros estados. Pois é, e como eu disse ontem, Laura, é também um sinal de que o Kassab, ao aceitar o cargo de vice, aposta que o Flávio pode implodir. Não param os boatos de que vão surgir novos fatos nas próximas horas contra Flávio Bolsonaro e que isso pode implodir a candidatura dele. Outros nomes da direita podem avançar. Gente, uma pergunta importante aqui, saindo de um irmão para o outro, hein? Como é que o Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos? Lembram que o dinheiro do filme foi parar, supostamente do filme, né? Do Vorcaro, foi parar num fundo no Texas. O advogado do Eduardo é que administra esse fundo. Quem é que paga as contas do Eduardo Bolsonaro lá, nos Estados Unidos? Uma reportagem de hoje da revista Fórum, portal na internet, revelou que o extremista e articulador do irmão, né, se hospedou num luxuoso hotel de Miami para acompanhar o jogo do Brasil contra a Escócia, o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo. Aí ele falou que estava quebrado, mas vai para um hotel de luxo. Laura, que história é essa, hein? Rodrigo, na internet ele diz que é perseguido, faz aquele coitadismo, mas na vida real é só hotel luxuoso e mansão. A reportagem da Fórum mostra que o hotel, que tem diárias de R$16 mil, chega a oferecer também uma experiência de $1 milhão, com direito a escolta policial para ver os jogos da Copa. A reportagem do Fórum conseguiu uma foto do ex-deputado, inclusive aproveitando a piscina numa área restrita desse hotel luxuoso. A gente está mostrando aí na tela para quem está vendo em vídeo. Agora, o engraçado disso tudo é que pouco tempo atrás o Eduardo falava que estava dormindo num colchão inflável e em condições precárias. Inclusive o Bruno, ele separou um vídeo aqui pra gente ver, relembrar esse momento do Eduardo Bolsonaro. Vamos assistir. Essa decisão, se forem ver aqui, tem um colchão inflável, né? Tem uma estruturazinha aqui que a gente consegue se virar. Não tô reclamando não, tá? Minha vida tá em ordem aqui nos Estados Unidos. A gente fica pensando se no futuro for necessário, porque é 6-1 o dólar, né? Pesa bastante. Às vezes muito dinheiro no Brasil não é muito dinheiro aqui não. Mas fiquem tranquilos, né? Por hora eu estou bem. Se for necessário, a gente leva ao conhecimento de vocês, pede algum tipo de ajuda, mas por hora eu agradeço a todos vocês. Se precisa, a gente vai pedir ajuda de vocês para pagar o colchãozinho inflável que ele está dormindo, coitado, num quartinho desse. Como eles são fingidos, né? Aí, para assistir o Jogo do Brasil, vai parar naquele hotel de luxo, como foi mostrado ali na reportagem da revista Fórum.
falciane, né, como diz o outro. Falciane demais esse Eduardo Bolsonaro. Ô, Laura, nós vamos encerrando por aqui o ICL Urgente, mas a gente tem a nossa famosa enquete no Papo Legal. Como é que foi Tinha aí? lembrado, já tinha lembrado. Tá Já tá aqui aberto, olha só. No começo do programa a gente abriu uma enquete lá no chat do ICL Urgente no Papo Legal. A nossa pergunta de hoje foi: você ainda acredita que a Carla Zambelli vai ser extraditada? Que é um assunto que a gente comentou aqui no ICL Urgente. E a resposta principal aí com mais votos foi: talvez, vai depender da boa vontade dos italianos. E aí depois ficou um meio termo ali também, 34%. Sim, a conta vai chegar, e não, perdi as esperanças, 31%. Então acho que o pessoal tá bem dividido aí, Rodrigo, 34, 34, 31. Muita gente acreditando que ela vai ficar por lá mesmo. Laura, obrigado, a gente volta amanhã com o ICL Urgente. Valeu, Rodrigo, até amanhã. Até amanhã, vem aí o N2, mas antes eu deixo aqui mais uma vez o aviso e o pedido, né, para que você assine o ICL, a nossa plataforma. E assinando o ICL, você possa assistir, quem ainda não viu, o Orçamento Secreto, uma das produções feitas pela equipe do ICL. Lá, assinando o ICL, você vai ter acesso a cursos de humanidades, cursos da área de história, cursos de línguas, cursos enfim, da área de tecnologia, tem de tudo. E tem muito conteúdo jornalístico, como esse Orçamento Secreto, que ficou muito bom. Você entra em iclurgente.com.br e tem acesso para assinar o ICL, e assinando hoje você ganha uma série de outros presentes aqui, acesso ao Oráculo, acesso completo ao ICL Kids, ao ICL+, com vários documentários, o gorro exclusivo do ICL que o Edu Moreira tem usado por aí, o livro da Marilena Chauí e um certificado de membro solidário também aqui do ICL. Vem aí o N2, daqui a pouco eu tô por lá, o ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. O desvio identificado pela Controladoria Geral da União passa de 13 milhões de reais. Os computadores para os alunos jogarem eram alugados por um valor 11 vezes maior do que um novo. No Distrito Federal, um projeto prometia usar esses jogos para ensinar tecnologia e desenvolver habilidades de estudantes da periferia, o que já era estranho, mas acabou virando um escândalo. A gente então foi atrás de quem destinou esses 53 milhões de reais no orçamento. Vai bater na porta de cada um deles para tentar conversar, para tentar entender qual foi o objetivo de destinar o dinheiro para uma associação sem lastro e que acabou fazendo mau uso do dinheiro público, né? Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.